Sejam bem-vindos ao CarbonoCast, ciência de um jeito simples e descomplicado. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo fascinante dos óleos essenciais, que são, literalmente, a alma e o sistema de defesa das plantas. E a inspiração para essa nossa conversa veio direto da universidade. Tudo começou com um experimento de extração, lá na Universidade Federal do Piauí, a UFPI, com a turma de Química Orgânica do professor Sidney Lima. No laboratório, eles viram de perto o poder de duas plantas bem diferentes, uma que protege e outra que cura. Então fica com a gente para desvendar a química por trás dessas maravilhas da natureza. Para começar, vamos pensar numa coisa. Quem nunca passou perto de uma moita de capim-santo ou sentiu o cheiro de uma roseira e ficou com aquele perfume na memória? Por que as plantas têm esses cheiros tão marcantes? Será que é só para deixar o jardim mais agradável para a gente? Então, a resposta é muito mais incrível do que parece. Esses aromas não são por acaso não. Eles são, na verdade, os óleos essenciais. Pensa neles como um verdadeiro arsenal químico que as plantas usam para tudo. Para se defender de insetos, para atrair os polinizadores certos, como abelhas, e até para lutar por espaço com outras plantas. É pura estratégia de sobrevivência. E é aqui que a nossa história se aprofunda, focando em dois óleos com personalidades bem diferentes que foram analisados lá no laboratório da UFPI. A gente vai acompanhar a jornada deles desde a planta até a descoberta científica de suas propriedades fantásticas. Ok, então vamos direto ao ponto. Para a gente entender essa história direito, primeiro a gente precisa saber o que exatamente são esses óleos, na perspectiva da própria planta. Pensa assim, o óleo essencial é como se fosse a alma da planta. São compostos super leves, voláteis, e é por isso que a gente consegue sentir o cheiro deles. Eles evaporam e viajam pelo ar, carregando a força vital da planta. E essa força, na verdade, é uma mistura química super complexa, às vezes com centenas de componentes diferentes. E onde é que as plantas guardam esse tesouro todo? Praticamente em todo lugar. Eles ficam armazenados em estruturas especiais, tipo umas bolsinhas microscópicas. Podem estar nas folhas, como no hortelã, nas flores, como no jasmim, na casca da laranja ou até na resina que escorre do tronco de uma árvore. Certo. Se essa essência está lá, trancadinha dentro da planta, como é que a gente consegue tirar ela de lá? Vamos ver agora o processo científico que captura esses compostos tão valiosos. Olha, existem várias técnicas, mas duas das mais usadas são o arraste a vapor e a hidrodestilação. As duas usam o vapor da água para roubar o óleo da planta, mas o jeito que isso é feito muda tudo. A escolha do método certo é fundamental para a qualidade do óleo que a gente vai obter no final. Deixa eu explicar melhor. No arraste a vapor, só o vapor quente passa pela planta, sem que ela encoste na água fervendo. Isso é perfeito para flores super delicadas, como a rosa, porque preserva o aroma original. Já na hidrodestilação, a planta ferve junto com a água. É um método mais, digamos, bruto, mas muito eficiente para extrair óleo de partes mais duras, como cascas de árvores e raízes, que precisam de mais calor para liberar sua essência. Beleza, extraímos o óleo. Mas como a gente sabe o que tem ali dentro? Aí é que entra a tecnologia de ponta. Uma técnica com o nome comprido, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, ou simplesmente GCEM, funciona como uma impressão digital química. Ela separa cada componente do óleo e diz exatamente o que é e em que quantidade está lá. É a prova final que garante a pureza e a identidade daquele óleo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte mais legal, conhecer os protagonistas da nossa história, os dois óleos que foram estudados lá na UFPI. De um lado, um protetor da natureza, do outro, um curador ancestral. Primeiro, vamos conhecer o protetor, a citronela. Tenho certeza que esse cheiro é familiar para muita gente, né? É aquela planta que parece um capim mais grosso, que forma uma touceira grande e libera aquele perfume forte de limão, principalmente quando a gente amassa uma folha. E aqui está o pulo do gato, a conexão perfeita entre a planta e sua química. O superpoder da citronela tem nome, citronelau. É essa molécula que a gente vê aí na imagem. É a alta concentração dela que dá ao óleo da citronela aquela capacidade incrível de repelir insetos. Então, o mais legal da citronela é que ela funciona como um escudo. O cheiro forte dela não mata os insetos, só os espanta. Isso faz dela uma alternativa ecológica fantástica aos repelentes químicos. Por isso que a gente vê ela em velas, sabonetes, desinfetantes, tudo para nos proteger de um jeito mais natural. Muito bem, se a citronela é o nosso escudo, agora a gente vai conhecer o nosso curador.
E para apresentar essa outra planta, nada melhor do que ouvir um pouco sobre o seu uso tradicional, que já dá uma boa pista do seu poder. Conheçam a almécega, que muita gente conhece como breu branco. É uma árvore nossa, nativa da Amazônia e da Mata Atlântica. A fama dela não vem das folhas, mas sim da resina super cheirosa que escorre do seu tronco. É uma verdadeira joia da farmácia da floresta. O conhecimento popular sobre a almécega é riquíssimo. Há séculos, a resina dela é usada para tudo, como anti-inflamatório, para aliviar dores, para ajudar na respiração como expectorante e até para cicatrizar feridas. E além de tudo isso, ela tem um papel espiritual importante, usada como incenso em rituais de purificação. E o mais fascinante é que a ciência moderna está confirmando o que a sabedoria popular já sabia. Análises químicas, como as feitas no experimento da UFPI, mostram que o óleo dessa resina é rico em compostos como o alfa-terpineol. É essa molécula a grande responsável por muitas das suas propriedades terapêuticas, como ação anti-inflamatória e analgésica. A citronela e a almécega são só 2 exemplos incríveis. Mas se a gente olhar para a floresta como um todo, o que mais a ciência está descobrindo sobre essa imensa farmácia natural? O que a gente está vendo acontecer é a validação científica do conhecimento tradicional. Por exemplo, estudos mostraram que o óleo da casca da mexerica é super eficaz contra as larvas do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Isso abre um leque de possibilidades enorme para o desenvolvimento de novos medicamentos e de defensivos agrícolas muito mais seguros e sustentáveis. Resumindo a história, desde a autodefesa de uma planta até a aplicação em remédios, cosméticos e na agricultura, os óleos essenciais são o verdadeiro tesouro da química da natureza. Eles são vitais não só para a sobrevivência das plantas, mas também para o nosso bem-estar e para o futuro do nosso planeta. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se só em 2 plantas, a citronela e a almécega, a gente encontra tantos segredos e tanto poder, imagina o que ainda não descobrimos nas milhares de outras espécies que existem por aí. A floresta é como uma biblioteca gigantesca de soluções químicas esperando para ser lida. A grande questão é: será que a gente vai ter tempo de decifrar tudo isso?